Bem-vindos ao Estúdio Eco para a primeira conferência de 2025 aqui no Estúdio Eco. É com muito gosto que estamos aqui para esta primeira conferência sobre o relatório Draghi. Quero agradecer em particular à PwC e ao Luís Barbosa a disponibilidade desde o início. E começou a ser pensada logo poucas semanas, uma semana ou duas depois da apresentação do relatório, para promovermos esta discussão. E sobretudo porque sabemos que é uma discussão que se vai prolongar. Tem aqui várias dimensões de análise e esse foi um dos objetivos com que desafiamos a PwC. Enfim, ajudarmos, contribuirmos para a discussão pública e com tempo e de forma aprofundada sobre o que é o futuro da União Europeia num contexto, enfim, nós sabemos, particularmente difícil. Optamos neste modelo de análise do relatório Draghi, até pela profundidade, alcance que o relatório tem, de o dividir em 3 sessões e dividindo, no fundo, se quiserem, nos 3 tópicos que depois, enfim, se dividem numa série de pontos de estratégia, de avaliação e depois de decisão e de propostas para o futuro da União Europeia. E, portanto, primeiro, este que vamos discutir aqui hoje tem a ver com a competitividade, inovação e em particular, o gap muito evidente face à China e face aos Estados Unidos. A indústria verde, eu diria mesmo a industrialização verde, é provavelmente, enfim, para quem leu o relatório, terá percebido o ponto em que Portugal é focado, nomeadamente por causa do lítio e das oportunidades que se colocam a Portugal com a exploração do lítio e de uma matéria-prima tão importante. E depois um terceiro tema que tem a ver com a segurança e independência, enfim, também energia, mas também segurança, diria mesmo militar, e os desafios que se colocam. Nós sabemos que este tema, enfim, surge o relatório surge num momento interessante porque é uma nova Comissão Europeia, um novo Parlamento Europeu e também um novo Presidente dos Estados Unidos e um velho Presidente da China. Portanto, enfim, este contexto eu acho que ajuda a dar maior relevância e oportunidade ao relatório, que também é verdade, é preciso dizê-lo, segue-se ao outro, o relatório de Letta, que também dá pistas muito, muito interessantes sobre o caminho da Europa. Mas, sobretudo, este momento particular da Europa, uma nova Comissão, e até como eu diria que uma Presidente da Comissão Europeia bastante reforçada do ponto de vista político, mas também, e este é o lado, eu diria, enfim, menos positivo ou mais difícil, com um contexto político europeu complexo, nomeadamente na Alemanha e em França, e com processos de decisão, nós sabemos, internos, que obviamente condicionam a disponibilidade para pôr estes temas em andamento, mas isso torna, eu diria, até mais evidente as necessidades e os desafios que se colocam na Europa. Portanto, hoje, esta manhã, vamos discutir o tema da inovação. Quero agradecer a todos a disponibilidade para estarem aqui presentes e para partilharem connosco, digamos, a avaliação que fazem dos caminhos e também, em alguma medida, o que também é importante, enfim, o papel que Portugal pode ter neste contexto. Não é? Enfim, à nossa dimensão, à nossa escala, de que forma é que nós podemos também participar neste processo, onde é que podemos encaixar, onde é que podemos ter aqui algum tipo de relevância que nos permita não ser apenas um follower, mas também participar de forma ativa nesta dimensão, nestas 3 dimensões. Provavelmente a da industrialização verde será provavelmente onde teremos maior oportunidade, enfim, por razões óbvias, todos conhecem, mas diria também neste tema da inovação, onde queremos seguramente ter um papel. Portanto, mais uma vez quero agradecer ao Luís a disponibilidade para esta iniciativa e o nosso compromisso editorial de mantermos este tema em discussão, não só com estas 3 iniciativas que são com estes 3 eventos que vamos ter nas próximas 3, 4, 5 semanas, mas também depois com o desenvolvimento e acompanhamento editorial que faremos das decisões que venham a ser tomadas no contexto nacional e internacional. Muito obrigado mais uma vez, Luís, por favor.
Muito bem, muito bom dia a todos. Queria começar por saudar todos os presentes, em especial os ilustradores que me seguirão, o António e toda a equipa DECO. Eu diria, e atrevo-me a dizer, que na sua essência qualquer europeu que se preze para aquilo que é o futuro da Europa terá claramente este relatório como uma das suas leituras. É importante refletir e analisar aquilo que foram, no fundo, a profundidade das conclusões e todo o trabalho de base feito pelo Draghi e toda uma equipa de apoio e de verdade é uma extensa comunidade que participou na produção deste relatório, porque na sua essência ele apela àquilo que é o futuro daquilo que é a economia europeia e a importância que o mesmo tem para todos nós. A PwC espelha aquilo que é a sua estratégia global, The New Equation, aquilo que é a resolução dos desafios que são estruturantes para toda a nossa economia e nessa medida, olhando para aquilo que é, de alguma forma, as alterações climáticas, aquilo que é a disrupção do ponto de vista tecnológico, aquilo que é um contexto geopolítico mais fragmentado, na verdade nós não nos podíamos afastar dessas discussões e por isso quisemos trazer precisamente para aquilo que é o momento certo, verdadeiramente, em termos de reflexão. Nada melhor começar a análise deste relatório do que, grosso modo, ter aqui uma espécie de contagem de palavras, porque servem de pano de fundo para aquilo que é verdadeiramente relevante. São cerca de 400 páginas e por isso o relatório é extenso, mas reparem, é fácil de ler, acho que é intuitivo. Na verdade, ele está redigido de uma forma que cria empatia naquilo que é a compreensão, porque está bem sustentado. Mas olhamos para o conjunto de palavras e claramente se destaca investimento, é verdade. Tudo aquilo que temos em termos de reforço à nossa competitividade traz um custo, é investimento que tem que ser necessariamente canalizado. Quando falamos em mercado, a escala do mercado é fundamental, a coesão do mercado, e por isso esse é um dos elementos essenciais na leitura do relatório. A competitividade e a competição. Na verdade, a competição é aquilo que traz o espírito inovador, é aquilo que leva a que haja a tentativa de inovar como forma de diferenciação. Temos aqui a questão da indústrias e reparem, o relatório está muito focado nos setores. E porquê? Porque para a Draghi é muito importante que haja um reforço da competitividade ao nível setorial, não tanto na aposta num ou dois players que sejam verdadeiramente champions, mas sim naquilo que é o reforço mais extenso e por isso é igualmente crítico. E terminaria naquilo que é propriamente a palavra de inovação, que é o core desta mesma discussão. Avançando então, a União Europeia tem de facto tem uma boa base, um bom ponto de partida. Acho que temos que começar sempre pelos elementos positivos. A verdade é que temos uma economia aberta, um elevado grau de concorrência, temos um forte enquadramento legal, tem as suas vicissitudes, e lá chegaremos naturalmente, tem claras políticas de combate à pobreza e à equidade, e na verdade a equidade é um dos valores fortes daquilo que é o nosso modelo social, tem sistemas educacionais de saúde que são reforçados. Reparem, 1/3 da população adulta tem um ensino superior como seu nível de escolaridade, temos a mais baixa taxa de mortalidade infantil, são elementos, são KPIs fundamentais em termos daquilo que é o nível de desenvoltura nestas mesmas dimensões. Isto permitiu uma maior integração económica, permitiu baixos níveis de desigualdade, cerca de 10 pontos percentuais abaixo daquilo que, ou melhor, os Estados Unidos estão 10 pontos percentuais abaixo, e o mesmo acontecendo com a China. Reparem, em termos de desemprego, temos tido uma trajetória também ela de sustentabilidade, isso também é um elemento relevante. Líder em sustentabilidade na medida que temos uma grande ambição relativamente àquilo que são os targets, de descarbonização da nossa economia, e também relativamente à participação das mulheres, claramente temos aqui uma maior integração neste mesmo domínio. Se falarmos de uma forma mais abrangente, estamos a falar da maior zona económica exclusiva do mundo, estamos a falar de uma população de 440 milhões de consumidores e por isso tem aqui praticamente 17% do PIB global e por isso tem representatividade, tem massa, se a mesma for convenientemente explorada. E esse é um dos elementos que Draghi claramente aflora no seu relatório. A verdade é que o mundo tem mudado e tem mudado a um ritmo crescente. O comércio mundial está a abrandar e isso é notório. Temos maior incerteza geopolítica. O António acabou por, de alguma forma, sinalizar também essa mesma matéria. Mudanças tecnológicas em aceleração. Na verdade, o aparecimento da internet trouxe aqui um foco de uma nova revolução industrial, com impacto claro naquilo que é a produtividade das empresas. Os modelos de negócios tradicionais estão por essa via a serem também desafiados e temos aqui grandes dependências que na sua essência são vulnerabilidades. Por isso a percepção de uma dependência global como sendo um elemento positivo e de maior troca entre as várias economias, na sua essência também tem um lado mau da moeda e claramente são as vulnerabilidades. E na sua essência o crescimento económico na Europa tem abrandado. Na verdade, quando olhamos para aquilo que é a evolução em termos de GDP, nós vemos que o gap Europa-Estados Unidos duplicou nos últimos 20 anos, em grande medida porque a produtividade também ela tem desacelerado naquilo que é a perspectiva europeia. A população ativa, expectavelmente, a partir de 2040, deverá encolher 2 milhões de pessoas por ano,
Isso é relevante, atendendo a grande parte do suporte de crescimento do PIB, em grande medida esteve associado ao próprio crescimento populacional. E por isso são factos, são evidências que são relevantes aqui a notar. A Europa ainda assim tem outras características que trazem maior exposição a todo este contexto. Porquê? Está muito mais aberta àquilo que são trocas comerciais, está muito dependente daquilo que é a importação de matérias-primas, e aqui matérias-primas críticas, porque tem uma limitação clara em termos de recursos naturais e também do ponto de vista tecnológico, e aqui não podemos deixar de referir a questão dos chips, em grande medida dominados por aquilo que é a atuação da própria China. E por isso são elementos que acabam por, de alguma forma, condicionar toda a sua estratégia se não forem devidamente condicionados ou desta forma suportados. Paga mais caro pela sua energia elétrica 2, 3 vezes mais do que os Estados Unidos, gás natural 4 ou 5 vezes mais. Isso é um elemento fundamental em algumas indústrias, é um fator crítico daquilo que possa ser a sua competitividade. Tem maior atraso em termos de tecnologias emergentes e o menor investimento da defesa, de alguma forma, surgiu de um chapéu de proteção que existiu, que permitiu canalizar verbas para outras dimensões, para um modelo de social claramente mais avançado, mas que, na sua essência, tem também aqui o outro lado da moeda. E dito isto, o objetivo do relatório foi, no fundo, propor aqui uma estratégia eminentemente industrial, e esse é um aspecto importante. A aposta está claramente aqui no setor secundário, que fomenta esta competitividade da União Europeia e aqui claramente num contexto global. Para isso, há 3 áreas de transformação, como o António há pouco referiu: acelerar a inovação, isto passa por encurtar aquilo que é o Innovation Gap, relativamente aos Estados Unidos e relativamente à China. Reparem, na sua essência, as receitas relacionadas com tecnologia, no caso europeu, na verdade, nos últimos 10 anos encolheram, houve aqui uma redução relevante de 22% para 18%, quando olhamos para os Estados Unidos o crescimento foi de 30% para 38%, por isso claramente aqui uma dimensão de foco de crescimento muito diferenciada entre a Europa e os Estados Unidos. A competitividade é um elemento essencial, é importante criar competitividade para que a própria inovação crie fontes de riqueza, fontes de crescimento, e por isso é isto que hoje aqui centraremos a nossa discussão. Segundo ponto, energia, redução de custos de energia, descarbonização da economia e aposta na economia circular. A verdade é que tudo isto só pode ser concretizado se efetivamente houver um adequado planeamento. Na verdade, o reforço da competitividade pode vir daquilo que é o aproveitamento das oportunidades de descarbonização da economia, mas se não houver adequado planeamento e sustentação, a própria competitividade pode ser posta em causa, porque na sua essência os targets que estão a ser desenhados, eles próprios acabam por ser contraintuitivos, porque não há, no fundo, a criação de condições para que os mesmos sejam alcançáveis. E por fim, a redução de dependências, cá está, dependências numa ligação direta a vulnerabilidades, e também aquilo que são os aumentos de gastos com a defesa, e todos nós sabemos que isso será inevitável nos próximos tempos. Mas para que tal aconteça, há um investimento que tem que ser, no fundo, angariado. Estamos a falar, e aqui estimativas da Comissão, em praticamente 5% daquilo que é o GDP, vocacionado para toda esta dimensão e para todas as transformações que são devidas. Há um modelo de governo que tem que ser revisitado e vamos explorar exatamente essa matéria para entender o que é que estamos aqui a falar em termos de governance e depois foco nas prioridades. E nesta matéria, Draghi foi bastante pragmático. Nós podemos ambicionar ser líderes em termos de inovação tecnológica, nós podemos ambicionar ser claramente o destaque em termos daquilo que é a transição energética e a descarbonização no seu todo, podemos querer de alguma forma ser totalmente independentes do mundo e isso tem aqui o seu lado também em termos de defesa, mas dificilmente conseguiremos os 3 e podemos em nenhum deles, na verdade, ter o grande destaque que pretendemos e por isso o foco naquilo que é verdadeiramente crítico é um aspecto fundamental e que norteia toda esta análise. Em termos do próprio relatório, ele tem uma especificação clara da dimensão setorial e por isso temos aqui setores como da energia, como da tecnologia no seu todo, farmacêutica, transporte, espacial, defesa. Draghi quis ser prático, quis olhar para aquilo que é o ponto de partida, quis ter objetivos e quis ter aqui uma proposta de valor com propostas concretas. A verdade é, e ainda assim da teoria à prática vai um longo caminho, mas nada como dar o primeiro passo verdadeiramente nesta visão de pensamento estratégico, concretização de propostas e auxiliar neste movimento da concretização. Para tal, aceleração da inovação, a concorrência como fator essencial, gap de competências. Hoje em dia as economias não competem por ter uma relação relativa de custos laborais mais baixa. Elas competem porque têm os skills que são necessários para que haja o reforço, a competitividade e a aposta na inovação e, por fim, também os modelos de governance. Cá está, e iremos perceber exatamente o que é que isto quer dizer, porque é um aspecto igualmente fundamental. Dito isto, e agora vamos densificar uma parte importante do relatório, que tem a ver com a questão daquilo que são as grandes causas. Falta de foco,
claramente falta de priorização na atuação concertada que se quer de uma União Europeia, que tem, no fundo, várias realidades diferentes entre si, mas tem que haver convergência. Coordenação. Reparem, o tempo que dista desde que aquilo que há, de alguma forma, um acordo para um texto legal até à sua aprovação, estamos a falar em 19 meses, por isso estamos aqui a falar em praticamente 2 anos, e ainda falta a parte da implementação, que nos vários Estados-membros tem ainda um processo legislativo, em muitos casos, bastante demoroso. E, por fim, a eficiência na própria aplicação dos recursos. E dito isto, 3 grandes causas: perda competitiva em termos de tecnologia digital. Na verdade, nos últimos 20 anos nós podíamos ver claramente a aposta, quer dos Estados Unidos, quer da Europa, nas indústrias farmacêuticas e automóvel. Vimos nos Estados Unidos uma mudança mais para software e hardware e muito mais recentemente tudo o que tem a ver com digital. E ali temos claramente players como a Alphabet, a Meta e a Microsoft. Quando olhamos para a União Europeia, continuamos nas indústrias tradicionais. Indústrias onde os ganhos daquilo que é produtividade são cada vez mais limitados, por ser indústrias muito mais maduras e por isso este elemento propulsor acaba por ser aqui claramente, no fundo, atenuado. Reparem, do top 50 de energia, das empresas tecnológicas mais sofisticadas e de maior dimensão, apenas 4 são europeias. E quando nós olhamos para aquilo que é, por exemplo, a computação quântica, que será o próximo passo, dos 10 maiores players relativamente a esta matéria, a Europa tem 0, os Estados Unidos 5, a China tem 4. E já estamos a falar daquilo que é, no fundo, uma inevitabilidade e que será uma realidade vindoura. Relativamente a incentivos à inovação, nós temos, do ponto de vista das escolas, se temos maior nível de literacia, a verdade é que faltam escolas de excelência, em número suficiente. Isso é importante para aquilo que é o reforço das competências. E temos também um pipeline limitado entre inovação e comercialização. O que é que isto significa? Significa que a nossa capacidade para inovar e depois explorar comercialmente essa inovação é bastante limitada. 1/3 daquilo que são as patentes desenvolvidas pelas faculdades, ou apenas 1/3, é que verdadeiramente tem alguma aplicação prática e do ponto de vista comercial surtem os seus efeitos. E por isso temos aqui uma eficácia da ligação entre a inovação àquilo que é a aplicação prática bastante contida. Quando ali refiro o investimento público insuficiente, ele é insuficiente não porque em termos daquilo que é a proporção do GDP, ele seja mais baixo na Europa do que nos Estados Unidos, não, eles são muito comparáveis. Nós estamos a falar de uma maior fragmentação, de uma maior dispersão. E isso, nesta matéria de inovação, a escala é um elemento fundamental. A concentração de investimento é um elemento de suporte para que esse investimento seja muito mais eficiente. Terceiro elemento, restrições a investimento. A verdade é que na Europa temos um mercado de capitais, na verdade, muito mais reduzido. Temos um mercado de venture capitals que é muito mais contido, muito menos, no fundo, desenvolvido. Conseguimos ver aqui que, comparativamente com os Estados Unidos, o investimento em venture capitals é muito mais baixo. Na verdade, se nós olharmos para aquilo que é hoje os fundos que são angariados para investimento em AI, inteligência artificial, nós estamos aqui a falar é que do investimento global mundial, 60% está a ser canalizado para empresas americanas e apenas 6% para aquilo que são empresas europeias. E voltando aqui à computação quântica, estamos a falar em apenas 5% no caso europeu, contra praticamente 50% do lado americano. Isto é fundamental para aquilo que serão os próximos anos e a realidade que tem que ser invertida. Há aqui um aspecto que não queria deixar de referir, porque a forma de colmatar este aporte de capitais privados e de investimento é através de financiamento bancário. Reparem, a Banca Europeia, na verdade, tem evoluído bastante em termos de eficação e de rigor, e a supervisão é hoje claramente uma referência mundial. A verdade é que financiamento bancário é muito menos propenso à inovação. E isso traz exigências acrescidas até para os próprios bancos, com muito maior rigor no processo de concessão de crédito, e por isso esta fonte de financiamento, ela tem muito mais restrições. Outra questão tem a ver com barreiras do ponto de vista regulatório. É difícil fazer esta comparabilidade, Draghi foi ambicioso nesta matéria, mas nos últimos 4, 5 anos, se olharmos para cerca de 3.500 textos legais que foram aprovados nos Estados Unidos, durante o mesmo período na Europa estamos a falar em mais de 13.000. Por isso conseguimos ver aquilo que é, na verdade, a disparidade em termos de intensidade regulatória, com mais regras, com maior nível de detalhe, num contexto em que as empresas europeias são eminentemente PMEs, onde há menos capacidade para enfrentar essa mesma realidade. E por isso toda esta questão regulatória é um elemento aqui fundamental. E aqui, size matters. Claramente que a reduzida dimensão das empresas é um impeditivo a que tenham capacidade para investir e dessa forma retirar retorno. Quais são as soluções? Porque, na verdade, não vale a pena olhar para o problema se não tivermos aqui aquilo que é a nossa meta. Melhorar condições para a inovação e, por isso, menos prioridades, maior foco naquilo que é investimento. É um aspecto fundamental e depois temos aqui todo um conjunto de outras dimensões associadas a estas condições que são igualmente importantes. A aposta no conhecimento, na academia,
em trazer investigadores que, do ponto de vista daquilo que é a sua carreira, são naturalmente investidores de topo, maior mobilidade, aqui um Erasmus Plus é igualmente importante também nesta mesma matéria, reforçar aquilo que é o investimento em termos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A ligação do inventor àquilo que é o investidor é importante, a propriedade intelectual em termos de redução da burocracia, de outra forma acaba por ser um caminho demasiado longo, mas também em termos daquilo que é a regulação digital. Nós estamos a falar em mais de 100 atos legais relativamente à questão digital que já foram publicados na União Europeia. Isso traz restrições para empresas que estão naturalmente em menor dimensão para compreender e dar resposta a essas mesmas exigências. Coordenação dos Estados, e reparem, esta palavra coordenação podia ter aparecido logo no slide inicial, porque é muito importante que os Estados são 27 realidades distintas, mas têm que convergir aquilo que são os seus esforços. E, por fim, a melhoria do financiamento, reforçando aqui o mandato do BEI, incentivando a criação dos business angels e também o regime de solvência. Trazer verbas dos seguros e daquilo que são os fundos de pensões. Porque tudo isto requer financiamento e o financiamento não pode ser só público, terá que ser claramente aqui também do lado privado. E quando falamos em financiamento, temos aqui um big ticket, é verdade, é significativo. Estamos a falar, como eu disse há pouco, 4,3, 4,7, algo na ordem de 5% em termos de GDP, é relevante, em grande medida canalizado para a transição energética, mas na sua essência estamos aqui a falar em 1.000 milhões, por isso 50 mil milhões não é propriamente algo que seja inócuo quando estamos a falar em investimento de foro anual. Como é que se consegue fazer isso? Cá está a mobilização do setor privado, a conclusão do mercado único de capitais. Se o BCE é um ótimo exemplo em termos de supervisão europeia da banca, era importante haver o mesmo relativamente ao mercado de capitais para facilitar aquilo que é a sua integração. Temos aqui também regimes de insolvência que estejam mais unificados e sobre esta matéria não se evoluiu quanto seria aqui expectável. A questão do financiamento bancário e esta primazia terá que ser atenuada e há pouco referimos que outros mecanismos podem existir. Revitalizar o mercado de titularizações, reformular o orçamento comunitário focado naquilo que são projetos que são estruturantes. Há aqui uma comunalidade de investimento que tem que ter primazia. E por fim, a experiência que se teve no Covid foi bem sucedida e por isso aquilo que Draghi de alguma forma indica é aproveitem a experiência que tiraram, é uma lição positiva e já agora reembolsem ou façam um deferimento do reembolso porque esse dinheiro é importante, nós temos que chegar àquele patamar. Muito bem, do ponto de vista de governance, e aqui de forma muito sintética, por um lado, reorientar a atuação, foco naquilo que é essencial, políticas com planos de ação concretos, de forma a que abandonemos aquilo que é, de alguma forma, muitas vezes a teoria sem qualquer tipo de concretização, e este princípio da subsidiariedade que todos nós aprendemos na escola, mas que hoje deve ser entendido de uma forma muito mais rigorosa naquilo que é a sua aplicabilidade. Aqui o centralismo é um problema naquilo que é, no fundo, a difusão dos incentivos à inovação. Acelerar a ação, reparem, votos por unanimidade numa Europa a 15 é diferente de numa Europa a 27 e por isso claramente aqui o voto de maioria qualificada traz maior celeridade no processo de decisão, da mesma forma que é importante que leis laborais, regime fiscal e também em termos de atuação judicial haja maior coesão. Por fim, simplificação das regras. Essa é uma matéria que tem estado muito em voga nos últimos meses e aqui Draghi teve um papel importante. Este better regulation tem que estar suportado numa quantificação objetiva, de custos-benefícios de existir mais regulação. Essa mais regulação tem que ser naturalmente mais clara, tem que estar em menor número e ser muito mais harmonizada e reduzir aquilo que é o peso de reporting. E aqui as PMEs, claramente que sim. Esta ambição de redução em 25% tem impacto, é relevante, atendendo a que são empresas que estão muito menos preparadas e já agora o benefício útil dessa carga é, em alguns casos, altamente questionável. E eu termino com uma frase. Na verdade, Draghi diz-nos só há 3 possibilidades, o que simplifica a nossa realidade. Ou nós saímos, e acho que tivemos exemplos recentes de que não correu bem, ou nós ficamos parados, no fundo, com uma avestruz enfiamos a cabeça debaixo da areia e, na verdade, a ansiedade vai crescer dentro de nós e por isso não vai resolver o problema, ou nós verdadeiramente apostamos na integração e na coesão. E isso é um aspecto fundamental. Numa união pressupõe integração e é isso que nesta fase se calhar será o primeiro passo para que verdadeiramente a competitividade possa ser reforçada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto ter-vos aqui connosco no ECO. Vou começar aqui pela Ana. Com uma pergunta dupla, vamos por mais simples, que é
o que é que estamos a falar quando falamos de inovação e como é que nós podemos estabelecer de forma mais concreta a relação entre inovação e uma maior competitividade. É simples. Bem, antes de mais, obrigada. É um gosto de estar aqui hoje e é um gosto voltar a falar de inovação e competitividade. Eu estava a ouvir o Luís com a apresentação excelente que nos fez e estava-me a recordar que há 20 anos atrás estávamos nós em Portugal a falar sobre a importância da patente europeia, termos uma patente, um sistema de patentes europeu simplificado, de termos formação nas universidades, como é que nós conseguíamos efetivamente transferir os resultados da investigação e desenvolvimento e conseguíamos materializá-los em empresas e como é que nós conseguíamos levar esses mesmos resultados para as empresas existentes, no fundo tornando as empresas mais competitivas. Depois, passado 10 anos que deixámos de falar quase de inovação, numa lógica de competitividade e de criação de valor real, e começámos a falar mais do que é efetivamente inovação dentro de uma empresa, o que é disruptivo, o que é incremental, e começámos a discutir mais semântica e menos o valor que um serviço ou um produto novo efetivamente podia trazer à empresa e efetivamente podia trazer à região. E, portanto, eu acho que uma das coisas que, para quem trabalha em inovação, quando lê o relatório de Draghi, é de facto voltarmos a centrar a discussão no que efetivamente é relevante. Como é que nós conseguimos articular melhor o sistema de criação de valor científico entre as universidades e empresas e trazer valor económico e social real para a Europa. E, portanto, eu acho que quando saiu o relatório de Draghi, muitos de nós que trabalham em inovação comentávamos que finalmente vamos centrar a discussão no que efetivamente é relevante para o país, o que é efetivamente relevante para a Europa. Isso, porque para mim, inovação é a criação de valor. E a criação de valor de uma forma mais lata, económico e social. E, portanto, hoje, quando estava a olhar aqui inovação e competitividade, acho que, efetivamente, estamos no bom caminho e, finalmente, temos a discussão pública que deveríamos ter. Muito bem. Uma boa forma de começar. Obrigado, Ana. António, chama lá à discussão. António tem um trabalho com uma grande ligação às startups, novas empresas, a todo um determinado dinamismo que é associado a essa área. E eu queria lhe perguntar que papel é que as startups, as novas empresas, sobretudo as de base tecnológica, que podem ter neste salto de competitividade. E nós sabemos que nós orgulhamos muito dos nossos unicórnios, naturalmente, que são em número relevante para a dimensão do país, mas que papel é que efetivamente as startups podem ter neste salto de competitividade? Tiago, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, parabéns ao ECO pela iniciativa e parabéns à Price também, ao Luís pelo excelente resumo que nos apresentou aqui inicialmente. As startups têm um papel crítico e central na inovação, porque startups são caracterizadas, por um lado, exatamente por promoverem a inovação e a diferença, porque elas, para vencerem, têm que se diferenciar, e não podem fazer mais igual ao que já é feito. E, por outro lado, a segunda característica relevante, digamos, que as diferencia das outras empresas, é a facilidade com que escalam, com que crescem. E, portanto, por um lado, são empresas que apostam na inovação e estão focadas em fazer diferente. E, por outro lado, adotam modelos tipicamente digitais, com elevado investimento em tecnologia e que conseguem de um momento para o outro, ou de uma semana para a outra, e as estatísticas em relação a startups recentes são realmente impressionantes, a forma como atingem milhões de consumidores no mundo inteiro em poucas semanas, conhecidos os casos. Essa capacidade de escalar e de crescer é incrível e é diferenciadora face às outras empresas
ditas empresas ou industriais ou da economia mais tradicional que necessitam para escalar de investir em ativos fixos, em capex, enfim, em fábricas, em unidades de produção. E, portanto, as startups são essenciais para que esta inovação se introduza com rapidez. O timing e a rapidez são fatores fundamentais hoje em dia. E, portanto, e ligando até com o que estamos aqui hoje a discutir, de facto, o que acontece provavelmente na Europa é que há alguma lentidão, quer na reação, quer na iniciativa, quando comparada com outros blocos geográficos e económicos mundiais. E, portanto, as startups, com esta prioridade que dão à diferenciação, à inovação e à tecnologia, e com a capacidade que têm de o fazer rapidamente, são, de facto, meios extraordinários para transformar quer a inovação que é feita em grandes empresas ditas mais tradicionais e, portanto, as próprias startups ajudam o tecido empresarial tradicional a renovar-se, como também para transformar economias, países inteiros. As startups como drivers de crescimento de países inteiros. Não é por acaso, e se calhar acordaram tarde para esta matéria, mas a Alemanha, há 2 anos, lançou um pacote gigantesco a nível federal de incentivo às empresas tecnológicas e às startups. Mais de 30 mil milhões de euros aplicados especificamente nesta área e que tem no seu preâmbulo uma frase extraordinária que é: as empresas tecnológicas e as startups vão ser o driver de crescimento da Alemanha nas próximas décadas. Ora, isto para um país tipicamente, quer dizer, a mostra da indústria na Europa, não é? Que todas aquelas empresas que vimos ali, que grandes investidoras em investigação e desenvolvimento, realmente de origem alemã e toda a sua indústria que têm, isto é um statement muito forte. E, portanto, as startups podem ser transformadoras não só do tecido empresarial mais tradicional, na medida em que eles possam ligar entre si e haver aqui uma colaboração, uma intervenção destas novas empresas a puxar pela inovação disruptiva das empresas mais tradicionais. As empresas mais tradicionais muitas vezes têm dificuldade em reinventar-se com os seus recursos e com as suas equipas internas, estão muito focados nos seus orçamentos, em entregar, digamos, aquilo que é o core da sua atividade. A tal questão incremental que a Ana falava, não é? Melhorar. Às vezes é difícil com a prata da casa fazer mudanças disruptivas. Ora, as startups podem trazer isso para as empresas tradicionais. E, por outro lado, para as economias, para os países. E, aliás, essa questão, há outro ponto das startups, quando nascem, para funcionar bem, já têm que pensar global. Ou seja, tem que ser um produto ou um serviço que já tenha essa visão. Só isso já é uma mudança de mentalidade grande delas nossas. Há outros, mas acho que tem sucesso, de facto. Os negócios são assim. O que eu acho que é um bom incentivo até para as desafiar. É a nossa condição de economia relativamente pequena, quando comparada com outras, é um estímulo adicional para que estas empresas, quando nasçam, pensem logo em mercados internacionais, se calhar países maiores, que já têm um mercado interno de 100 ou 200 milhões de habitantes, há menos estímulo para isso. Lá está, o nosso desafio. O desafio para as nossas empresas é mais difícil. Porque a ideia, ou o conceito, ou o serviço, ou o produto já tem que passar esse filtro. Sim. Porque até pode ser, se calhar, uma coisa para um mercado doméstico, num mercado doméstico grande, serve. Sim, para nós não. É mais difícil, mas é uma oportunidade também para os empreendedores, porque obriga-os... Claro. É mais exigente. A exigência inicial faz com que depois os seus projetos também estejam mais à prova no mercado global, que é isso que se pretende no startup. Ana, nós na Europa temos inovação suficiente para fazer este caminho que o Mário Draghi sugere e quantifica e explica porque é que temos que o fazer. Temos inovação suficiente para transformar a nossa economia, ou o nosso problema não é tanto a quantidade ou o tipo de inovação que fazemos, ou há depois bottlenecks a seguir? Regulamentação, financiamento... Sim, eu acho que nós temos que ter a ambição de ter as condições para de facto conseguirmos fazer esta transformação. E, portanto, o primeiro passo também é, nós olhávamos ali para as 10 áreas prioritárias de políticas setoriais, e quando eu digo 10 áreas,
quer dizer, já a palavra 10 já nos assusta. E é uma shortlist. E é uma shortlist. E, portanto, eu acho que o foco nas prioridades é algo que é crucial. Nós não vamos poder ser bons em tudo. E também se tem notado, e acho que é um dos maiores desafios que nós, enquanto Europa e em particular em Portugal, temos que dizer com uma clareza e com uma transparência e com uma franqueza, uma humildade clara, é que destas 10, provavelmente não vamos conseguir ser bons em tudo e nem todos os países vão ser bons em tudo e, portanto, as políticas públicas europeias vão ter que permitir que alguns países vão se focar mais numa área setorial que noutra. E esta coragem e esta clareza é algo que é muitas vezes difícil de dizer e difícil de definir, até porque mesmo no que diz respeito a startups, as startups obviamente que têm um papel crucial na economia e no crescimento da economia, mas vão crescer muito mais rápido quando estão em uma parceria clara com empresas grandes e com universidades competitivas e com capacidade de desenvolvimento tecnológico. E, portanto, para além das prioridades, eu acho que um dos maiores desafios que nós temos é, de facto, definir uma clara governance de todos os mecanismos de apoio e de todos, naturalmente, e diminuir a regulamentação. É fácil dizer diminuir a regulamentação? Mas já dizemos há muito tempo. Já dizemos há muito tempo e a verdade é que os números são claros quando nos comparamos os Estados Unidos e a Europa. Não obstante, eu acho que mesmo se nós mantivéssemos o mesmo nível de regulamentação e cada Estado-membro conseguisse de uma forma clara definir uma governance para os incentivos à inovação, que todos pudéssemos participar, mas que existissem responsabilidades claras, já ajudava a acelerar os processos, porque a maior parte das vezes o que acontece é que nós até temos tecnologias disruptivas interessantes, temos acesso inicial à capacidade de investimento para as provas de conceito e para testar a solução, mas depois é necessário continuar a apoiar para escalar. E, portanto, o que nós temos visto de uma forma muito clara é que nós até temos para a primeira parte investir, fizemos o primeiro piloto, tornamos-nos quase um testbed a nível internacional, mas quando começamos a escalar e quando efetivamente a criação de valor acontece, não acontece tanto na Europa. E, portanto, este é um dos desafios grandes e eu acho que temos que discutir a regulamentação. A regulamentação estável, para mim, tem dois papéis. Um é o farol, portanto, está e apoia através de incentivos as áreas onde ainda não existe um business case positivo, onde os privados ainda não estão, e depois tem o segundo papel, que é naturalmente garantir que o investimento público efetivamente cria valor para todos nós enquanto cidadãos. E, portanto, no que diz respeito à regulamentação, eu acho que tem que incentivar onde não é e deixar de estar e permitir que o mercado funcione e permitir que as empresas efetivamente consigam investir, diminuindo a carga burocrática da regulamentação. E quando nós olhamos para a Europa como um todo, se nós simplificarmos os processos de quem é responsável pelo quê e conseguirmos discutir se a centralização dos investimentos em cada Estado-membro torna este processo mais simples, acho que tornaria a vida do privado mais fácil no que diz respeito à capacidade de acelerar a inovação para chegar ao mercado. E do privado, tanto seja o privado startup, seja a empresa grande, quer inclusive seja um universitário que quer montar a sua empresa e levar a tecnologia para o mercado. Porque o que acontece, muitas vezes, nós falamos da importância da escala, mas não falamos, por exemplo, da importância dos processos, dos incentivos públicos também ganharem escala. Também aí é preciso mais escala. É preciso mais escala e desafiar
o que temos visto muitas vezes, que é uma lógica, e utilizando aqui um jargão inglês, que é spray and pray, e portanto no fundo é espalhar um bocadinho por todas as áreas prioritárias, espalhar um bocadinho em termos de gestão dos incentivos por todas as diversas entidades, e porque não, podem haver imensas, podem haver todas as entidades que quiserem, mas o governance e o foco ser claro e os processos de aplicação desses incentivos serem muito focados. António, pegando aqui numa dica da Ana, que é inevitável falarmos disto, não é? Da questão das nossas startups, não só as portuguesas, mas terem um bocadinho esta capacidade de nascer aqui, de se desenvolver aqui, de encontrar inclusivamente um financiamento inicial aqui, e essa parte tem vindo a ser robustecida em termos de financiamento, mas depois na altura de escalar piram-se. Porque as necessidades de financiamento que têm começam a ser cada vez maiores. Nós, muitas vezes, Europa e nós, Portugal, não temos músculo para essas fases consequentes. E eu queria perguntar como é que nós podemos reverter isto, se é que podemos, porque, na verdade, o que depois isto representa é ideias nossas, ideias novas, que vão deixar boa parte do seu valor, não aqui, mas a robustecer mercados concorrentes, nomeadamente Estados Unidos. O que é que está a acontecer e o que é que se vê para a frente? O que está a acontecer, quanto a mim, é relativamente simples de diagnosticar. É que na Europa os fundos de venture capital não são financiados por institucionais e por fundos de pensões, que são os grandes investidores que têm capacidade de efetivamente serem LPs dos venture capital funds, de fundos de capital de risco. Porque nos Estados Unidos também não é o dinheiro público necessariamente que está a financiar. Aliás, está provado que o público é bom para lançar e para criar as condições, mas a verdadeira sustentabilidade atinge-se quando os privados estão atraídos para uma determinada área e investirem numa determinada área. Aí é que está a sustentabilidade de todas as áreas e investimentos e, enfim, de todas as empresas e projetos. Não é andarem sempre a reboque do Estado. Quer dizer, o Estado deve intervir, por um lado, para criar condições onde os privados não estão a atuar ou não estão interessados, e, por outro lado, criar um ambiente regulatório, um ambiente favorável a que essa iniciativa privada aconteça facilmente. E o que acontece é que nos Estados Unidos, mais de 80% do funding dos fundos de capital de risco, tipicamente, que apostam em startups, os venture capitalists, vêm de fundos de pensões e de grandes investidores institucionais, e na Europa estamos a falar de 7% a 9%. Isto é um gap gigantesco, porque estes grandes investidores são os que têm capacidade de financiar rondas de capitalização de 50 milhões por ronda, 100 milhões, 150 milhões. Portanto, e é aí que está o dinheiro, porque na verdade o dinheiro já lá está. Simplesmente pode estar a ser divergido para outros investimentos, mas esse dinheiro já existe, não é? E isto depois o que acontece é que é, digamos, uma bola de neve, porque estes grandes investidores determinam, de facto, onde é que as startups bem-sucedidas vão buscar dinheiro. Elas, numas primeiras rondas, enfim, precisam ali de seed capital, 5 milhões, 10 milhões. Depois, nas rondas seguintes, já precisam de mais capital. Isto porque a banca não apoia as startups. E, portanto, estamos a falar sempre de capital tipicamente privado, a ter que apoiar e a ter que investir em equity neste tipo de empresas. Elas não dependem da banca. E foi muito interessante quando o Luís refere que a grande parte do investimento na Europa e dos apoios da Europa vem da banca tradicional. Ora, cá está, as startups não lidam bem com a banca tradicional. A banca é tipicamente conservadora, portanto, gosta de rácios de solvabilidade, garantias, rácios de liquidez, de balanços, de históricos, de grandes... E as startups não têm isso para dar, não têm isso para oferecer. E, portanto, estes investidores são fundamentais, estes VCs, os business angels, põem dinheiro no capital destas empresas e depois, nas rondas iniciais de montantes mais pequenos, as empresas, para serem verdadeiramente globais, precisam de rondas de injeções de capital de 50 milhões, 100 milhões, para rondas de 150 milhões. E, portanto, vão atrás dos investidores que têm esta capacidade. Onde é que eles estão? Nos Estados Unidos. Porquê? Porque são financiados por LPs, que são grandes fundos de pensões. E o que é que estes investidores depois dizem às startups? Ok, eu invisto 100 milhões no teu projeto, mas tu tens que mudar a tua sede para o Delaware.
ou para outro, Onde eu conheço a lei, conheço outra geografia, porque eles chegam-se confortáveis para Portugal. Isto é a regra normal e as startups têm que ir atrás disto, não há outra forma. As decisões racionais são tomadas assim e elas têm que as seguir, não há aqui nenhum drama. Isto é, enfim, a racionalidade e a gestão a funcionar. O que é preciso fazer? o drama vem a seguir, que é que de facto isto depois é uma perda de competitividade para a Europa. Com certeza, ou seja, a Europa está a investir de facto, muitas vezes com fundos públicos, numa fase inicial e depois o que vê é mais as que são bem-sucedidas a irem atrás dos grandes capitalistas e dos grandes fundos que têm capacidade para investir e a mudar as suas sedes para os Estados Unidos. O que é preciso fazer para alterar isto? Eu acho que a Europa tem um defeito de ser muito lenta a recuperar das crises. E ainda estamos a sofrer um pouco a crise do risco soberano 2008, que se prolongou, e depois 2014, enfim. Nós estamos muito ainda agarrados a um conjunto de mecanismos de proteção de capital, de rácios, de solvency ratios, enfim, de uma postura extremamente conservadora, que na altura fazia sentido, porque se andava atrás, enfim, e andávamos todos a analisar balanços de bancos, e era maluco, os grandes bancos, fazíamos todos os rácios, onde é que punhamos as nossas poupanças e etc. Mas isso depois passou. E os Estados Unidos rapidamente se adaptaram à nova realidade e passaram à frente. A Europa está presa ainda a isso, nem que seja de uma perspectiva quase de atitude. As regras existem, mas elas até, a parte mais técnica e contabilística, até já admite este tipo de abordagens de grandes fundos de pensões investirem nestas classes. É isso que eu ia perguntar. Não é uma questão pura de há uma regra que proíba, não há. É mentalidade, É muito filosofia de risco. É muita filosofia de risco. E, de facto, estes grandes fundos de pensões e a teoria enfim, da gestão dos portfólios e de diversificação, se investirem 3% dos seus assets under management em venture capital, o seu perfil conservador não muda por causa disso. E, portanto, isto qualquer financeiro concorda certamente com esta afirmação. vai destruir a carteira. Estava. Eu já nem digo em Portugal, porque a mudança nem era preciso ir à segurança social, porque isso, enfim, levanta outro tipo de questões e outro tipo de receios. Mas os fundos de pensões privados em Portugal, se pusessem 3% dos seus ativos sob gestão em venture capital, em capital de risco, isto mudava radicalmente, isto era game changer. Isto, na Europa, é a mesma coisa, é exatamente a mesma lógica. E, portanto, pode não ser exclusivamente uma questão de regulação. É evidente que a regulação tendencialmente promove a que quando haja este investimento nestas classes de riscos mais arriscadas, haja um provisionamento agressivo nos balanços destes fundos. Ou seja, eles são incentivados pelos auditores, enfim, por todos os técnicos que depois fazem as suas demonstrações financeiras, contabilidade, etc., a sobreprovisionar e a criar provisões exageradas neste tipo de situações. Mas nem é, digamos, exclusivamente a questão da legislação e da regulamentação. É a atitude demasiado conservadora. E como é que se combate isto? Aqui tem que haver, de facto, um incentivo e tem que provavelmente vir do público ou do Poder Executivo ou dos governos, que e isto não tem grande peso nos seus orçamentos de Estado. Aqui não é por causa disto que vamos aumentar o déficit. Isto pode ser um processo de convencimento, de levar estes gestores de fundos, de grandes gestores de fundos, a verem com outros olhos esta classe de ativos. Isso faz muitas vezes com demovê-los ou promover, digamos, esta maior atratividade desta área, provar que são áreas de aposta, que são áreas relevantes para a economia, que a economia depende do investimento nestas áreas, criar todo uma envolvência, todo um ambiente propício a que estes gestores de grandes fundos e investidores institucionais vejam esta classe de ativos como uma classe interessante, relevante. Não é para pôr metade dos seus ativos, é para pôr 3%, 2%, 5% dos seus ativos sob gestão. Está muito relacionado também com a literacia financeira que nós temos, não é? No geral, individualmente, enquanto europeus, também enquanto país, porque é o reflexo disso mesmo, não é? Ou a falta de literacia financeira. Continua em Portugal a expressão julgar na bolsa. Exatamente. Continua como se fosse um... Deixa-me só dar uma nota. Essa literacia financeira, enfim, do público em geral, de facto, existe aí também alguma dificuldade. Mas aqui estamos a falar de pessoas altamente qualificadas que gerem todos estes fundos. Portanto,
e que precisam de um outro estímulo, que não é uma coisa por aí além, é algo que se consegue de facto. E a Startup Portugal tem feito muito a apologia desta mudança, e são pequenos estímulos que não têm grande peso nos orçamentos dos Estados e que levam estes gestores, que são altamente qualificados e que têm equipas grandes a ajudarem a fazer a gestão. E que sabem isto tudo que a gente está a falar. Mas que precisam, se calhar, de um argumento adicional para encararem com outros olhos esta classe de ativos, que é, de facto, muito importante para a inovação e para tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. Só voltando ao tema da regulação, falamos muito dos Estados Unidos e Europa. Um exemplo claro, quando nós pensamos nas universidades, nós temos uma lei que sai do Bail Act dos Estados Unidos que define qual é que é os direitos de propriedade intelectual existente das universidades americanas como um todo. E quando nós olhamos, só para ver o nível em termos até culturais, quando nós olhamos para a patente universitária na Europa, todas as universidades têm o seu próprio regulamento de propriedade intelectual. E, portanto, quando nós falamos da agilidade, Europa, Estados Unidos, e quando nós passamos, quando falamos muito do incentivar os resultados de investigação e desenvolvimento a tornarem-se startups, os investigadores a tornarem-se donos da sua própria empresa e depois, efetivamente, conseguirmos capitalizar os resultados em real valor na economia, o que acontece é que existe, mesmo para uma empresa trabalhar com 3 universidades europeias, com 3 estados diferentes, é mais complexo que nos Estados Unidos trabalhar com 3 universidades, porque os regulamentos são diferentes. E, portanto, a discussão que tem que ser feita também no que diz respeito, pode haver regulamentação e é ótimo que exista regulamentação. Vamos pelo menos, a garantir que a regulamentação é semelhante nos Estados-membros e dentro de cada Estado-membro, porque neste caso, por exemplo, cada universidade também tem o seu próprio regulamento para a intelectual e o que acontece às vezes é que se eu quiser trabalhar com 3 universidades, tenho que negociar um contrato e muitas vezes os direitos para a intelectual são diferentes dos 3, o que naturalmente atrasa ou se a ligação à universidade de empresa. E também, levando às startups, também existem incentivos diferentes em cada universidade para o professor ou o investigador ter a capacidade de montar a sua própria empresa e isso também tem que ser discutido enquanto política pública, se de facto nós queremos efetivamente garantir que a investigação e desenvolvimento que nós fazemos nas universidades, muitas vezes bastante apoiada com incentivos públicos, conseguimos pegar nos resultados investidos com dinheiro público e efetivamente traduzi-los na economia europeia. E eu queria pegar um bocadinho até na experiência da Galp, onde a Ana trabalha, que tem feito um bocadinho também este caminho de aproximação, não só de inovação interna, chamemos-lhe assim, não sei se é o termo mais correto, mas também de interligação com empresas novas deste tipo, para acelerar alguns processos, experimentar algumas coisas. Como é que tem sido esse casamento, que acho que é muito frutuoso, ou pode ser, em teoria? Sim, nós temos feito um caminho extraordinário na Galp nos últimos anos. Modéstia à parte. Há que dizer, isto também é uma coisa interessante, não é? Porque nós europeus tipicamente também não dizemos isso. Exatamente. Tenho imenso orgulho no caminho que estamos a fazer no que diz respeito à inovação, porque demonstramos que empresas tradicionais, grandes, com mais de 100 anos, também conseguem inovar. E, melhor do que conseguirem inovar, conseguem ter os mecanismos internos para acelerar a colaboração com entidades externas diferentes. E acho que este é um ponto importante porque também temos que dizer de viva voz que as empresas grandes na Europa têm um papel crucial no desenvolvimento de ecossistemas de inovação futuros e mais sustentáveis. E isso é o que nós estamos a fazer na Galp. Nós há cerca de 3 anos e meio montámos um programa de inovação aberta e essencialmente, fazendo aqui a ligação com as startups, depois se o António se calhar pegas no tema, o que nós dissemos foi de viva voz. Estas são as áreas prioritárias que a Galp está disponível a testar novas soluções e suportamos os custos financeiros e apoiamos, abrindo as nossas portas, as nossas infraestruturas e fornecendo mentoria e conhecimento das nossas pessoas,
testamos a solução e no final a startup ou a entidade do sistema científico e tecnológico, também podemos trabalhar com universidades e também, no fundo, também trabalhamos com empresas grandes com soluções inovadoras e disruptivas, no final podem se tornar nossas clientes, nossas parceiras e também tornamos claro que estamos a testar e, portanto, a propriedade intelectual fica da startup. O que eu quero é que a startup teste a solução, eu no final, eventualmente, possa ter um produto ou um serviço novo, mas não inibo o crescimento dessa startup e, de facto, quero que essa startup comece rapidamente a trabalhar com outros players do setor energético. E, portanto, isto também é uma mudança total. Mentalidade, não é? Sim, mas que, de facto, nas empresas energéticas, se nós pensarmos, todas nós sempre colaboramos. No que diz respeito agora a trabalhar com startups, é que existe aqui um caminho grande que foi feito nas empresas mais do setor energético e também há um grande ponto, há um ponto que eu gostava de partilhar, há 2 pontos. Há que fazer muitíssimo trabalho de casa. E, portanto, a Galp, quando nós lançámos este programa, fizemos um trabalho de casa de definir de uma forma clara quais são as áreas tecnológicas que nós queremos trabalhar com startups e com universidades e quais são aquelas que nós não queremos trabalhar. E está tudo bem. E está escrito. Definimos quais são as áreas tecnológicas, está no site da Galp, completamente público. Para quê? Para garantir que quando uma startup vai falar comigo uma tecnologia num setor concreto, na área tecnológica concreta, sabe desde logo se eu estou interessada ou não a trabalhar com ela. E, portanto, isto é um respeito enorme para com o que é que significa tempo para uma startup ou para uma universidade e também, no que diz respeito a uma situação que foi feita dentro da empresa que transformou por completo a agilidade e a rapidez. Nós temos um processo especial de compras. Portanto, nós podemos adjudicar diretamente para durante um determinado fim e para um determinado objetivo, adjudicamos diretamente o teste à startup e, portanto, não passando pelo processo tradicional de procurement. Isto é muitíssimo relevante, porque o que acontece é que a maior parte das startups, quando tentam trabalhar com empresas grandes, ficam a meio do processo ou ficam logo no início porque não conseguem sequer ter tempo para trabalhar com o processo de compras da gigante, Claro. das empresas. Agarram-se na burocracia da empresa Sim, maior. e o que acontece muitas vezes e que nós demonstramos e temos a felicidade de dentro da Galp, a direção de compras ser extremamente inovadora e, portanto, definimos um processo de compras que permite adjudicar diretamente, testar para um determinado fim e, no final, sim, se a tecnologia for comprovada, se a startup quiser continuar a trabalhar connosco, se nós quisermos continuar a trabalhar com a startup, então passará pelos processos, naturalmente, de compras que existem na empresa. E este ponto é mais um dos exemplos como é que as entidades europeias têm que olhar para os processos e para a regulamentação e, de facto, tornar o governance mais simples e adequado para em startups ou para universidades, porque senão o que acontece é que a maior parte das vezes demoramos mais tempo a negociar um contrato entre as duas áreas legais do que efetivamente a testar a solução. Produtos e soluções. Se a testar a solução, às vezes conseguimos estar 6 meses a tentar negociar RGPD e direito de propriedade intelectual e depois o que acontece é que o piloto, efetivamente, que nós fazemos com a startup dura um mês. E, portanto, esta mentalidade tem que ser traduzida depois em processos internos e, portanto, eu sou uma pessoa que trabalha em inovação há uma série de anos, mas sou uma fã de processos, porque se nós não escrevermos os processos e não os tornarmos claros, não vamos conseguir escalar. E, portanto, existe normalmente uma tendência para quem trabalha em inovação não gostar de processos. Eu sou o oposto. Eu acho que nós temos que escrever e temos que discutir que há processos internos da empresa que fazem sentido para um determinado fim, outros que nós temos de tornar mais ágeis. Pois. Outros que até dificultam. Outros que até dificultam, mas têm um propósito e, portanto, temos que discutir porque é que existem, ensinar e tornar os processos simples. Isto tudo está relacionado naturalmente com o facto de as direções de inovação terem-se tornado cada vez mais credíveis. Tem mais poder. Têm mais... Eu não diria que mais poder. Conseguem efetivamente demonstrar o valor que trazem para a empresa e o impacto que podem criar. E, portanto, o valor económico.
que isto também é uma das maiores questões que nós temos, mesmo no que diz respeito às áreas mais tradicionais da investigação e desenvolvimento, estão muito longe do que é que significa valor económico. E portanto, este é um caminho que também temos feito em termos de formação das nossas pessoas. Cada vez que nós começamos um projeto, temos que definir efetivamente o que é que estamos a medir, porque é que estamos a fazer e qual é que é o impacto esperado. Pois, porque é que vale a pena se correr bem, não é? Sim. Nós estamos quase a terminar o nosso tempo. Eu vou-vos lançar a mesma pergunta para os dois, que tem a ver com tudo isto que estamos a falar, mas talvez mais aberto. E queria-vos perguntar, falamos de competitividade, falamos de inovação, falámos aqui de muita coisa, e eu queria-vos perguntar, na vossa opinião, há algum gene diferente do europeu para o americano, ou para o chinês? Há aqui alguma coisa de base que torne o americano necessariamente mais competitivo, mais inovador? Os europeus estão habituados há tanto tempo a ser uma espécie de centro do mundo, uma certa estabilidade, que perderam esse rasgo. O que é que vocês acham? Isto é uma pergunta muito aberta, mas é na água. A nossa água é diferente, a água que bebemos todos os dias. O que é que... Enfim, não sei se é um gene, mas eu relativamente a essa questão Europa, Estados Unidos, China, de facto, nós na Europa estamos a divergir nos principais indicadores que dizem respeito à inovação e à tecnologia nos últimos 20 anos, e isso assusta bastante, não é? Já não digo indicadores globais económicos, como os que foram apresentados pela Price aqui há pouco, o PIB per capita, estamos a divergir dos Estados Unidos há 20 anos, mas depois indicadores muito concretos, ligados mais às áreas da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia, que são até mais preocupantes, como o investimento em Research and Development, como o número de patentes e o número de patentes per capita, portanto, relativizando também, estamos a divergir, e o número de startups bem-sucedidas, ou scale-ups e unicórnios, que, enfim, é interessante também utilizar esta terminologia, porque caracteriza aquelas startups mais bem-sucedidas e que o mercado já as avalia acima de $1.000 milhões. E, portanto, nestes indicadores, e apesar de termos um mercado realmente maior, dos 440 milhões de habitantes, que se considerarmos só a União Europeia, mas é preocupante ver como em 20 anos nos afastamos dos Estados Unidos e observamos a China a fazer um percurso extraordinário, a galopar e a apanhar e a ultrapassar em alguns destes, quer a Europa, quer os Estados Unidos. E eu acho que isto deve fazer-nos refletir. Se por um lado a Europa tem um modelo económico e social estabilizado, consolidado, e pessoalmente a mim me agrada muito, quando o comparo com os Estados Unidos, me agrada mais, e portanto gosto muito de ser europeu, de viver na Europa e em especial em Portugal. Quando olhamos para o lado do negócio, da economia, da predisposição para a inovação, para as condições que estas duas áreas geográficas estabelecem ou que proporcionam a quem quer empreender, aí eu acho que temos que aprender mesmo com os americanos. E não há outra forma de o dizer, porque a necessidade que temos neste momento é de simplificar, mas não é só de simplificar. E, portanto, toda a questão burocrática e de excesso de regulação, e que está apontada no relatório Draghi, é grave e é importante e é crítica, mas não é só uma questão de simplificar, é uniformizar. A regulação pode ser boa e a inovação também depende da regulação. É bom haver regulação, desde que no momento certo, desde que não seja logo ao início para não matar, no momento certo, de facto é importante regular, mas na medida certa, sem exagerar para não matar, digamos assim, e depois, na Europa em concreto, a questão da uniformização. Um investidor americano, quando chega à Europa, fica aflito, mete as mãos na cabeça, porque tem que encontrar 27 realidades diferentes, regulações diferentes, leis comerciais diferentes, sistemas jurídicos e fiscais.
quer dizer, vê isso e vai-se embora. É a primeira digamos, tentação que ele tem, é de facto afastar-se disto. E neste momento há o relatório Draghi aponta isso, e eu acho que é uma das principais prioridades que deve ser, de facto, olhada e desenvolvida na Europa. Há a necessidade de criar uma plataforma comum aos 27 Estados. Uma plataforma, é o chamado do 28º regime, e que, felizmente, a Presidente da Comissão Europeia pegou nessa sugestão, e inclusivamente há muito pouco tempo, dia 7 de janeiro, há dias, criou um grupo de trabalho para aprofundar e para encontrar soluções e apresentar soluções nesse campo, o que é positivo. Tal como é positivo ter sido nomeada uma comissária para a área das startups, a Catarina Zaraeva. Portanto, são passos interessantes, mas de facto os europeus andam na última década a tentar digerir toda a regulamentação que lhes foi posta à frente e que foi criada. É o DSA, Digital Services Act, é o DMA, Digital Markets Act, é o RGPD, que também foi relativamente recente, é mais recente ainda o AI Act, para regular a inteligência artificial, e neste momento já estão em pipeline para esta legislatura mais outros tipos de legislações e de regulamentações para regular o desenvolvimento da cloud, para a privacidade. Isto está bom para juristas. Para a inovação. Juristas e consultores. Isto assusta, de facto, só esta quantidade de produção, de regulamentação e de atos regulatórios. Nós ainda estamos a recuperar destes últimos que surgiram, já estamos Até que a ver como é que vamos aqui adaptar-nos aos novos que estão a ser. E, portanto, há que perceber que isto é contrário à dinâmica das startups, é contrário ao empreendedorismo. É um obstáculo para o espírito empreendedor que precisa, de facto, de alguma flexibilidade e de alguma liberdade para, no início, introduzir as suas inovações disruptivas e pôr em causa e questionar. Os grandes startups a nível mundial começaram em áreas que ninguém tinha ainda regulado e alteraram o paradigma e criaram novas classes de produtos, novos tipos de produtos. E isso não estava regulado, nem tinha que estar. Portanto, esta, eu diria quase que a obsessão dos europeus por regularem, ela é a privacidade, é a forma como se inova, a forma como se desenvolve o software, a forma... Todas estas cautelas, naturalmente que têm alguma intenção bondosa na base, mas acabam por asfixiar e criar uma barreira enorme. Portanto, a prioridade deve ser, de facto, não só de cientificar e de abrandar este ritmo legislativo, mas também uniformizar. E então o 28º regime, que cria uma base comum, societária, para que seja possível criar na Europa uma sociedade, e isto é importantíssimo para as startups, que tenha regras comuns, uniformes e transversais em todos os países e que facilmente consiga receber investimento, consiga reestruturar-se, aumentar capital, criar classes de ações específicas, desinvestir, liquidar-se até. Na Europa até aí é difícil e, portanto, até nessa fase é difícil. E, portanto, este 28º regime e a uniformização, e a Europa já deu também sinais de querer aproveitar uma boa prática que vem de Portugal, que é o enquadramento legal para startups, uma definição comum para o que é uma startup. É muito importante termos isso até para entregarmos fundos públicos diretamente a este tipo de empresas, regimes favoráveis fiscais, stock options, para atrair talento e tudo mais. E, portanto, todo esse caminho tem que ser percorrido e tem que ser de forma coerente e uniformizada e standardizada em toda a Europa. Muito bem. Ana, para terminar, há um gene diferente, os nossos genes são diferentes no que toca à inovação e... Não está relacionado com géneros, acho que está relacionado, eu diria, se tivesse escolher uma palavra, é ambição. Eu acho que existem ambições, acho que a nível europeu muitas vezes nós temos inibimos de dizer eu quero ser ainda melhor e quero ser ainda maior. E quase que olhamos como para as empresas grandes com os bichos papões. Não, eu quero que as empresas grandes sejam ainda maiores, porque se nós não tivermos empresas grandes e sustentáveis e competitivas na Europa, nós também não vamos querer continuar a criar valor. E, portanto, acho que aqui acho que nós na Europa, em termos sociais, eu sou uma europeísta convicta. E, portanto, tenho um orgulho enorme de ser europeia, de ser portuguesa, e, portanto, acho que nós temos características únicas e maravilhosas e que não devemos
perder. Não nos devemos transformar em americanos, não é? E não nos devemos constantemente procurar sermos iguais aos Estados Unidos e à China. Sim, temos desafios enormes. Somos 27 Estados. Quer dizer, pronto. Temos os desafios que temos que, de facto, conseguir encontrar mecanismos que permitam uma governance mais simples e que permita que as políticas definidas em Bruxelas consigam ser suficientemente enquadráveis em cada Estado-membro. E isto é um desafio gigante, mas eu diria que a maior diferença é a nossa capacidade e ambição em escalar soluções. E muitas vezes está muito relacionado mais com a ambição do que às vezes com os mecanismos certos. E com a nossa capacidade de irmos juntos, porque há outros, quer dizer, que nós olhamos para o Global Innovation Index de 2024 e estão 3 países europeus. Portanto, está a Suécia, a Suíça e o Reino Unido. E, portanto, os 5 primeiros. A China vem em 11º. Portanto, nós temos, enquanto Europa, capacidade de conseguir fazer. Haja ambição, haja também uma capacidade de colaboração entre os diversos players. Nós temos que ter a capacidade de uma grande empresa levar uma startup para os países onde já está presente. E, portanto, este espírito colaborativo e que seja uma win-win situation, é que tanta empresa grande que continua a crescer e a ser mais competitiva e que a startup também continua e, de facto, escalar e, efetivamente, eu espero, algumas startups com que eu já estou a trabalhar, que já trabalhei há uma série de anos, que efetivamente tenham um valor na bolsa mais alto do que é alto daqui a uma série de anos. Isso para nós vai ser, de facto, um fator de sucesso. E nós falamos muito pouco sobre isto. Falamos muito pouco, inclusive desde os nossos jovens. Sim, podem ser os melhores. Sim, têm que ter a ambição de tornar os nossos, inclusive os nossos setores mais tradicionais, temos empresas absolutamente extraordinárias e que podem crescer ainda de uma forma mais rápida e mesmo dentro das dificuldades todas do enquadramento legal que nós temos, podem efetivamente tornar o país tão competitivo como os outros 3 países que eu identifiquei agora, europeus. Mas existe uma questão que muitas vezes nós não gostamos de discutir, que é a questão da escala. Eu volto à minha mensagem inicial. Nós temos uma tendência para espalhar os incentivos por diversas áreas e um bocadinho a todos, e está mais do que demonstrado que só vamos conseguir impacto quando tivermos escala. E nós vimos isso, inclusive, quer nas áreas da educação, quer nas áreas da indústria. Um grande player e um grande player competitivo a nível internacional pode transformar o tecido empresarial onde está presente, né, onde está fisicamente, e consegue, efetivamente, transformar o setor do setor onde está e trazer impacto maior para o país. Eu acho que esta discussão tem que ser feita de uma forma muito clara, e eu acho que no relatório de Draghi este tema, esta temática da importância de nós efetivamente conseguirmos valorizar os resultados de inovação torna-se claro, e, como disse no início, acho que finalmente estamos a centrar a discussão em como é que nós conseguimos criar valor, porque não naturalmente, não esquecendo que a Europa somos conjunto de 27 que podemos viver de uma forma de segurança e podemos passar de um país para o outro sem pararmos, e portanto há temáticas europeias que nós temos que nos orgulhar e garantir que não se alteram. E portanto, sim, olhar para os outros como referência, mas valorizar efetivamente aquilo que temos. E, portanto, garantir que a nossa regulamentação e os nossos incentivos consigam catalisar as tecnologias que nós desenvolvemos no país. Muito bem. Meus caros, foi um gosto. Peço uma salva de palmas para os meus convidados. Ana Casado, meu Paradigma Banis.
façam um favor. Eu acho que a minha tarefa que me foi pedida, que foi falar aqui um pouco sobre estes temas, ficou bastante facilitada, quer depois do excelente resumo que o Luís aqui nos fez do relatório Draghi, quer depois desta excelente conversa, acho que mais que debate, do António e da Ana com o Tiago, e portanto fica facilitado. Eu começo por dizer que acho difícil que se possa dizer que é um documento fácil de ler com 400 páginas, e portanto começo logo por aí e dizer que, apesar de tudo de excelente que ele tem, quando temos um documento de 400 páginas, estamos a falar para muito poucos. E para mim isso começa muito, todos estes temas da Europa e desta complexidade que temos, é que nós estamos tipicamente a falar numa bolha fechada, em que não percebemos no fim do dia qual é que é o objetivo disto tudo. E para mim o tema da inovação, a Ana deu aqui a sua perspectiva com a qual eu concordo muito, mas para mim aqui a inovação e a competitividade das nossas empresas e da Europa e do país tem a ver com uma coisa: como é que nós mantemos o estilo de vida que temos, uma Europa social que nos dá um conjunto de oportunidades que outros blocos económicos não têm, e portanto isso só é possível manter-se e acontecer se de facto tivermos desenvolvimento e crescimento económico. Se continuarmos neste modelo de, entre aspas, um definhamento em muitos destes indicadores, o outlook não é positivo. Eu sou um otimista por natureza, e portanto quando um otimista começa uma intervenção dizendo que é um otimista, normalmente é porque já não está demasiado otimista relativamente àquilo que pode ser a mudança que é necessária para aquilo que nós precisamos na Europa e no país. Eu acho que foi sendo aqui dito, eu vou tentar aquilo que eu tinha algumas coisas para dizer sobre o relatório, já tenho muito menos porque a apresentação foi extraordinária, portanto não precisamos não preciso muito de repetir, mas nós precisamos de facto de velocidade, ou de aceleração e de velocidade. Nós precisamos de perceber que vivemos num mundo em que, por exemplo, a pior inteligência artificial que nós temos é a que temos hoje, e que amanhã será muito melhor, e que não estamos a falar de uma tecnologia, estamos a falar de uma revolução que vai alterar, ou que está a alterar profundamente a nossa sociedade a todos os níveis. A forma como as pessoas interagem nos seus trabalhos, a forma como as pessoas se educam, a forma como as empresas trabalham, como vão competir no mercado, a forma como os países se organizam e se desenvolvem. E, portanto, tudo isto está a acontecer em tempo real. Eu diria que talvez enquanto espécie humana é a primeira vez que estamos em tempo real a assistir a uma revolução, e a uma revolução que já agora nos arriscamos a ficar para trás como ficamos nas anteriores, em particular numa evolução muito significativa que foi a internet. No resumo aqui vimos perfeitamente a evolução da economia americana e o tirar partido desta nova capacidade, por onde evoluiu, vimos onde é que a Europa continuou, e agora estamos a ver os Estados Unidos e a China também, naturalmente, sendo que a China, enquanto impacto para a Europa, eu acho que tem um impacto diferente. Nós temos barreiras à entrada da China, portanto não nos impactam tanto como nos Estados Unidos, mas vemos tudo isto a acontecer e vemos uma Europa a discutir 4 anos um AI Act, a definhar nestes indicadores, e estamos a discutir uma regulamentação. Eu não tenho dúvidas que o AI vai precisar de regulamentação. Tenho muitas dúvidas é que regulamentação é que vamos, porque ninguém sabe muito bem. E eu estou-me a adiantar um bocadinho ao que queria dizer, mas vou seguir por aqui, depois regresso aqui à questão da aceleração e do... já que entrei aqui no AI Act, para dizer o seguinte: o problema disto, nós temos uma regulamentação quando não sabemos, e já agora uma regulamentação que se aplica a um bloco de 27 países, não se aplica ao resto do mundo, nem aos outros blocos que estão a acelerar a uma velocidade imensa, é que nós estamos a criar várias coisas. Uma delas, usando aqui um anglicismo, é fear, uncertainty and doubt. Seguramente, ali quando a Ana, no board, e vou dizer seguramente no board, mas outras, apresenta alguma coisa sobre AI, na cabeça imediatamente de quem faz o governance da empresa vai haver a pergunta: mas o que é que eu não posso fazer? O que é que esta regulação já me veio dizer? E, portanto, em vez de, a este nível, seja dos Estados, seja das empresas, de começar com um papel em branco, porque é de facto aquilo que o AI vem trazer, é uma oportunidade imensa de se repensar tudo, de se pensar quais são os impossíveis que passaram a ser possíveis, nós começamos a conversa em Portugal, na Europa, pelo sítio errado. É o que é que eu não posso fazer? Em vez de dizermos, ok, o que é que eu gostava de fazer, que impossíveis é que se tornaram possíveis, e agora vamos aplicar a segunda derivada, quais são as obrigações de compliance que temos que fazer, conseguimos atingir ou não conseguimos, e aí tomar uma decisão
nessa matéria. Portanto, eu diria que nós, a Europa, estamos a criar amarras artificiais, porque a regulação não é mais do que uma artificialidade que é criada, eu vou dizer, acho que já foi dito aqui, com um pensamento de alguma positividade, mas que depois os impactos muitas vezes não são medidos, e aliás aquilo que o Luís também referia, de Draghi propor que haja uma análise de impacto das medidas e da regulação. Isso já existe, aliás, muitas das coisas que o relatório diz, e depois estão bem fundamentadas, não são novidade. Eu diria que foi uma boa agregação de quem tem uma visão mais liberal daquilo que a Europa devia ser, já muito se diz. Esta questão do impacto, existe o SBI, um mecanismo, já não me lembro agora exatamente do nome, mas que diz sempre que uma iniciativa legislativa é feita num país da União Europeia, em Portugal, é preciso ver qual é o impacto que isto tem, por exemplo, nas PMEs. E, portanto, ele tem que estar lá para que depois se possa dizer, pode-se assumir que o impacto é negativo ou positivo, mas pelo menos ele foi quantificado ou foi identificado. Isso é um proforma de um X e quase de uma coisa que é usada. Portanto, não uma verdadeira utilização destas ferramentas que já existem. Mas portanto, o que queria dizer é que nós estamos nesta aceleração imensa e a Europa cria dificuldades a si própria num contexto, muitas vezes com esta ideia de que somos a consciência do mundo e que, portanto, que o mundo nos irá seguir, mas sem a tal consciência do porquê é que nós temos que fazer isto. Nós temos que ter desenvolvimento económico para podermos continuar a ter o modelo europeu de valores e de resposta social que temos e que acho que quem está na Europa gosta muito e vê muita diferença quando vai aos Estados Unidos, nem fazemos quando se vai à China. E, portanto, eu diria que este sentido de urgência é uma coisa que falta à Europa e isto é que me põe um bocadinho, para não dizer bastante, cético relativamente à capacidade que nós vamos ter de dar a volta a isto. Por outro lado, a questão de diminuição da fragmentação a todos os níveis. A Ana estava a falar disso, para mim esse é um tema central. Nós fragmentamos não só os apoios, aliás, já agora, por desenho. Nós tivemos um PRR em que a decisão podia ter sido, aliás, como eu defendi, de grandes projetos estruturantes que mudassem alavancas de falta de competitividade e que pudessem fazer mudanças mais estruturais ao país e quem estava a decidiu que preferiria quase fazer um Portugal 2030 com mais capital e, portanto, aplicar esse dinheiro de forma desfragmentada. Seguramente vai haver bons casos aqui e ali, que vão ter sucesso e empresas que vão tirar ótimo partido disto. Do ponto de vista sistémico do país, eu já o disse e agora digo novamente, tenho muitíssimas dúvidas, porque o desenho não foi feito nesse sentido, que haja aqui grandes mudanças naquilo que são os fatores de competitividade do país. E, portanto, é fácil dizer hoje, felizmente já o disse há 2, 3 anos e, portanto, até está escrito, infelizmente para o país, porque tivemos aqui ou seja, não foi um problema de financiamento. Nós até tivemos o financiamento, não soubemos desenhar, estamos a saber executar algumas coisas, outras menos, mas, portanto, do ponto de vista de um crescimento agregado do país, ou pelo menos de uma alteração de fatores de falta de competitividade do país, eu diria que dificilmente vai acontecer. Isto é um exemplo de não precisamos de novos instrumentos, precisamos de uma forma diferente de pensar e isto é que nos leva a tal escala. Era preferível ter-se dito que tivemos uma grande discussão, na minha perspectiva, que era há muito dinheiro aí para o Estado do PRR. Eu gostava que tivesse sido 1.000 milhões para o Estado para a reforma da administração pública, digitalização e introdução da AI no Estado. Acho que era, provavelmente, de todos os quase 30 mil milhões, talvez o dinheiro mais reprodutivo que teríamos para todos os setores, para as pessoas, para as empresas e, portanto, quero ter um Estado mais ágil, um Estado que nos dificulta menos, um Estado que já agora complexifica coisas que já vêm muito complexas de Bruxelas e, portanto, isto leva-me ao ponto de que o ponto da desburocratização, da simplificação é essencial, mas como é que isto se faz se não há uma mudança de cultura? Não é só de quem está na Comissão ou a gerir, é de quem está na máquina da própria Comissão Europeia, da própria União Europeia, dos diversos organismos. Aliás, eu tive a oportunidade de, quando participei na criação do Conselho Europeu de Inovação, que acabou por ter um financiamento de 10 mil milhões de euros para financiamento tipo TEC, vermos exatamente que se nós nos queixamos do excesso de regulamentação e de complexidade e burocracia em Portugal, quando chegamos em Bruxelas, vemos um nível ainda mais interessante a esse nível e e depois isto entra em cadeia, portanto vem a complexidade de Bruxelas e aqui há também um condão nacional de ainda vamos um bocadinho mais à frente porque podemos seguramente fazer ainda melhor.
Não é melhor para facilitar a vida, é melhor para protegermos de tudo e mais alguma coisa, em vez de sermos muito mais pragmáticos. E, portanto, eu diria que a diminuição da fragmentação da Europa leva-nos, por exemplo, depois a alguns desafios muito grandes. Nós falámos aqui porque é que as startups não crescem na Europa e por aí dentro, e outras empresas, porque eu acho que as startups são importantes, mas de facto para este impacto económico e macro que precisamos, as grandes empresas e as PMEs que já existem têm aqui um papel central. Nós temos fragmentação, nós não temos um verdadeiro mercado único, nós não temos um verdadeiro mercado único digital. Uma empresa, seja ela startup ou não, que se decida lançar de Portugal e queira ter um mercado dos tais 440 milhões, e dizemos nós temos um mercado único igual ao americano, não temos. Uma empresa americana lança-se na Califórnia, testa o modelo ali em small scale e depois já tem gente experimentada, já agora na mesma língua, com o mesmo padrão cultural, e lança aquilo para todos os outros estados com uma proximidade legislativa e fiscal quase similar. Não é exatamente, mas é. E, portanto, as barreiras a uma escala são muito menores que a Europa. Portanto, o António falava muito na questão do capital e do modelo. Eu acho que isto começa antes, é um ponto fundamental. Eu acho que isto começa no mercado. O mercado endereçável, quando uma empresa nacional que se torna um unicórnio nos Estados Unidos, o mercado interno dela passou a ser o mercado americano, não é o europeu. O europeu depois é um mercado onde por acaso nascemos e a seguir até vão ter uma estratégia. E, portanto, nós precisamos muito desta desfragmentação para nos ajudar a ter escala. Porque quando vamos ao tema da inovação e da transferência de conhecimento, que eu não gosto nada da terminologia, porque acho que não há transferência de conhecimento nenhum dos senhores na academia para uns senhores na indústria, acho que há uma cocriação, há uma junção de ideias e de problemas e depois diferentes perspectivas fazem da sua interseção uma criação do tal de novas soluções, de novas perspectivas de resolver um problema, porque a inovação no fim do dia é como é que nós nos tornamos mais eficientes a fazer qualquer coisa ou fazemos qualquer coisa de novo. E, portanto, eu acho que há estas duas perspectivas e ambas são relevantes. Mas para que este modelo de integração funcione, é preciso escala. Uma pequena empresa que está a olhar para que a sua visão é como é que eu vou fechar o ano de 2025, seguramente não é na academia nem no Sistema Científico Nacional que vai encontrar o seu parceiro de excelência para ajudar a resolver os problemas, porque os problemas são de curtíssimo prazo e não é na academia, não é esse o desenho, nem é suposto que a universidade ou que o Sistema Científico e Tecnológico resolva os problemas da manhã. Esses são resolvidos nas empresas, são resolvidos por startups, são os verdadeiros problemas de futuro. Falávamos de quantum computing, os problemas para irmos aos mais avançados, mas os outros resolvem-se no médio prazo e, portanto, só empresas que têm uma estratégia de inovação de médio prazo é que conseguem chegar e integrar-se nestes ecossistemas e tirar valor. Por isso é que a Alemanha é um bom exemplo de ter conseguido desde ser uma relação, porque tem grandes empresas que percebem o valor disto. Por isso é que em Portugal tivemos e temos excelentes exemplos como a Bosch, já agora gerida por portugueses, a conseguir fazer programas extraordinários de inovação com universidades, porque estão a pensar a 2, 3, 4, 5, 6 anos, já agora estão a registrar patentes a partir de Portugal para o mundo, e já agora eu vou também a outro ponto, que é focarmos, e neste relatório acho que há um bocadinho essa indicação, muitos dos indicadores e das direções que Bruxelas nos dá são de indicadores de input. Não são de indicadores de output. Eu vou dizer, é relativamente pouco relevante, pode mostrar uma tendência, o número de patentes que eu registro. É muitíssimo relevante o número de patentes registadas que geraram algum valor económico. Porque senão é registro de patentes, aliás, houve algumas iniciativas no país e eu, quando estive no governo, até lancei uma iniciativa também dessas de apoio ao registro de patentes. O registro de patentes por si só não é valor económico. É uma proteção que pode não ter valor nenhum e grande parte destas patentes acabam por cair porque o driver é o indicador de input, é quantas patentes é que eu registro. Eu tenho é que registrar patentes que tenham capacidade de poder vir a ter uma valorização económica. E já agora, quem é que consegue avaliar isso? Dificilmente será quem está dentro do Sistema Científico Nacional. Portanto, mais uma vez, é uma ligação entre o Sistema Científico Nacional e a indústria, o mercado, e perceber, olha, destas ideias, destas ciências, desta tecnologia, o que é que de facto pode ter o potencial de ser valorizável economicamente. Eu não estou aqui a dizer que isto é tão simples quanto isto, porque seguramente há muitas coisas que devem ser patenteadas, porque amanhã podem ser aquilo que não são hoje e que nós não antevemos.
Uma outra área que aqui foi falada e que para mim também é fundamental tem a ver precisamente com a questão da governance. Nós precisamos de uma governance diferente na União Europeia, com receitas diferentes, se queremos atingir resultados diferentes, mas também de uma governance a todos os níveis e, portanto, como é que nós olhamos, de facto, para a criação de valor de longo prazo e na execução destes programas que aqui estão. E, portanto, eu para me tornar um bocadinho mais otimista relativamente ao que o relatório diz, nesta parte da competitividade e da inovação, aquilo que eu gostava mesmo que existisse era um plano de ação. Portanto, diagnósticos há muitos, este é um extraordinário diagnóstico que já agora aponta caminhos, tem essa vantagem muito clara. O que nós precisamos é de planos de ação e eu acho que era preciso que a Comissão Europeia fizesse um plano de ação, como é que pegando nestas prioridades, já agora são demasiadas coisas, e portanto escolher as prioridades bem do que ali está, porque não se vai conseguir fazer tudo, até porque isto é demasiado sistémico e estrutural. Mas o que é que são aquilo que é o low-hanging fruit e aquilo que é um bocadinho mais longo prazo? Ter um plano de ação para a Europa e depois cada país na União Europeia decidir daquelas áreas aquilo que deveria apostar e ter também um plano de ação de médio prazo. Isto não vale a pena dizer um plano de ação para este ano, quer dizer, porque nada daquilo que ali está vai sofrer nenhum impacto significativo se não tivermos aqui disciplina, um modelo de mudança. E, portanto, isto é o que, na minha perspectiva, torna difícil a acionalidade num relatório destes. É que isto implica, de facto, uma vontade forte de fazer diferente. Porque se continuarmos com com as mesmas receitas, eu acho que dificilmente vamos conseguir ter um resultado diferente do que temos tido. Se nós vemos que, do ponto de vista das empresas, da produtividade, das empresas mais tecnológicas, sejam elas startups ou não, da Europa, estamos estagnados, e portanto não temos feito uma evolução positiva, apesar de muitas iniciativas que têm vindo a ser tentadas, há indicadores muito preocupantes. É que se a nossa ciência na Europa era indiscutivelmente a melhor ciência do mundo pelos indicadores internacionais, pelas citações, este dogma está a ser posto em causa. Portanto, os nossos indicadores quer dizer que os outros blocos económicos estão a fazer catch-up e, portanto, nós não estamos a conseguir sequer aí a ter a manter essa liderança que sempre foi incontestável, até porque tínhamos modelos de financiamento, tínhamos e temos de ciência muito interessantes a nível europeu, que permitiram que muita ciência fosse desenvolvida com valor, sendo que depois grande parte desse valor não se transformou em inovação e valor económico com benefício para a Europa. Muito deles foi feito noutras geografias. Eu não sei, há um exemplo que lá por Bruxelas e com o Caso Moedas na altura falávamos sobre ele, que era há uns anos, quando foram anunciados a descoberta de 7 exoplanetas, portanto, planetas com características iguais à Terra. Foi um anúncio que a NASA fez com pompa e circunstância. Vá-se lá saber que grande parte daquela investigação e dos investigadores eram europeus. E, portanto, isto para ir onde? À questão, o que é que também nos falta? É saber vender. Não é na engenharia de produto, não é em saber fazer. Nós aí eu diria que estamos com competências e com as skills das melhores do mundo. Falta-nos depois, de facto, é termos a escala para sabermos vender em mercados muito competitivos, em que o que conta não é falar sobre a beleza da engenharia que eu tenho lá por baixo, é sobre a proposta de valor, é sobre o que é que isto vai mudar a vida às pessoas, que é de facto aquilo que os americanos sabem fazer excelentemente, muitas vezes com tecnologia até menos desenvolvida ou menos interessante. Costuma-se dizer que conseguem fazer muito bem com um PowerPoint aquilo que nós não conseguimos fazer com um produto feito e acabado, depois de anos de investimento. E, portanto, nós precisamos também muito de desenvolver estas competências que ficam, obviamente, mais dificultadas quando eu, por exemplo, se quero lançar e se pensar aqui numa empresa tecnológica, um produto tecnológico, mesmo de uma empresa estabelecida, e de repente se pensar, tenho um mercado europeu, não tenho, porque se eu quiser ir para a Espanha vou ter que fazer localização de produto não só para o mercado, não só para a língua, para o castelhano, mas também para as questões culturais. E, portanto, e se chegar a um país do centro da Europa, ainda tem que ter. E, portanto, eu não lanço, não é de estranhar que não haja uma grande rede social europeia. Não é por causa destas questões. Portanto, não me basta dizer que tenho os 440 milhões de potenciais clientes. Eles não são todos iguais. Eu, nos Estados Unidos, falo com todos em inglês. As regras são as mesmas. E, portanto, poderíamos ter.
mas não temos. Voltando aqui um bocadinho ao tema da inteligência artificial, até porque estamos aqui a chegar ao final do tempo, e eu acho que o relatório não é muito explícito sobre isto. Tivemos ali muitas indústrias, já agora naquelas indústrias que eles estão, pomos o digital como tudo, e podemos pôr lá o AI. Eu acho que o AI é uma coisa diferente do digital. Não vemos lá os legal services como uma indústria, mas se calhar devia estar, porque é de facto nessa que nós nos diferenciamos largamente. E aliás, custa-me ouvir quando, por exemplo, vejo os benefícios de um AI que são fabulosos. Vai ser para a Europa como foi a relação, o RGPD. E eu pergunto, ok, muito bem, quais são os critérios de avaliação desse sucesso? Porque se eu olhar nisto de uma perspectiva económica, a minha pergunta é: que exportações é que isto gerou da Europa? Que know-how é que isto criou e que skills é que criou únicas que nós conseguimos exportar? Não, criou barreiras que os players relevantes decidiram aderir porque não tinham outra opção senão aderir. Criou valor para as pessoas, seguramente algum do ponto de vista da privacidade e de dados, e criou um enorme burden, como se costuma dizer, às empresas que agora têm medo de fazer tudo e mais alguma coisa para não virem a ter uma grande multa. Já Kai-Fu Lee, que é um chinês que reescreveu um livro que é o AI Superpowers, há uns anos escreveu que a China iria vencer a guerra do AI. Eu tenho dúvidas, que ele escreveu já isto há uns anos, não porque tivesse os melhores engenheiros, não porque tivesse a melhor tecnologia, mas porque tinham acesso ilimitado a dados, porque a regulação deles permite que centralmente usem todos os dados. Nós estamos exatamente no sentido oposto, que é limitar, dificultar, encontrar desculpas. E eu acho que aqui este tema do AI é demasiado relevante, porque isto nós não estamos a falar, nós podemos estar a falar de duas vertentes da inteligência artificial. Uma delas é como é que eu pego a inteligência artificial para otimizar os meus processos que faço hoje e como é que eu melhoro aquilo que faço hoje. Isso eu diria que muitas empresas estão a fazer em Portugal e na Europa e bem. A questão não é essa, a questão é o que é que o AI tornou possível e que vai alterar fundacionalmente os negócios e a sociedade em que vivemos. E, portanto, não vai ser o AI que vai substituir a mim, não vai ser o AI que vai substituir empresas, mas vão ser outras empresas e outras pessoas que usem muito bem o AI que vão substituir aqueles que cá estão a uma velocidade que nós nem imaginamos. E, portanto, voltando aqui ao relatório, eu acho que ele devia focar-se muito nisto. O tema do quantum computing é fundamental para o AI do futuro, para a cibersegurança e para um conjunto de áreas, e dizer que acho que de facto, já o disse, o relatório é excelente, aponta direções, é preciso agora criar o roadmap e a aposta e nesta vertente da inovação e da competitividade. A inovação não é um fim em si mesmo, é um fator de aumento de produtividade e de valor económico que leva as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida e os europeus a terem uma melhor qualidade de vida. E portanto, eu acho que sem esses roadmaps claros, assertivos, eu diria que ambiciosos e ao mesmo tempo também tenazes no sentido de fazer diferente, serão fundamentais para que possamos ter alguma esperança numa Europa que tenha um fator de aceleração para ganhar alguma velocidade que hoje, infelizmente, eu diria que não tem. E aqui, para terminar, porque eu sou um otimista, não tem do ponto de vista sistémico. Nós temos casos extraordinários em Portugal, em todo lado, mas depois não tem escala e não geram tal valor económico. Portanto, acho que Mário Draghi fez aqui, a equipa, que é uma extensa equipa, estes relatórios têm o nome de uma pessoa, mas estão extensíssimas equipas, fez aqui um relatório que agora, eu diria, precisa mesmo é de um plano de ação nacional e europeu, e com esta perspectiva de uma velocidade elevada que se faz acelerando e limpando coisas. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado por este encerramento tão interessante. Só duas notas, agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Foi uma manhã muito produtiva. Falamos de startups, falamos de grandes empresas, da forma como podem partilhar conhecimento e acrescentar valor. Falamos dessa perspectiva que eu acho muito interessante. Diria que é o ponto, essencial e que o Carlos também tocou. Tem a ver com a passagem desta inovação e competitividade e desenvolvimento ao negócio e à transformação do negócio. Uma última nota, para agradecer mais uma vez a Luísa também a apresentação e esta parceria, e dizer que no dia 30 vamos ter aqui a segunda edição para falar sobre a industrialização verde e o que podemos, nesse aspecto, até Portugal pode fazer nesse contexto e pode participar nesse contexto. Estão obviamente todos convidados e também vos convido a acompanhar no ECO nos próximos dias
digamos, a edição desta nossa conferência. Obrigado a todos. Obrigado.